Quem ouviu demais essa música aqui quando você tinha o quê? 15 anos? Eu ouvi com 15, eu tenho 33, né? Isso aqui é o tipo de coisa que eu compro quando eu tô à toa na internet. Tem um remédio que se chama Zolpidem. Sim, eu tomo remédio pra dormir. E aí, quando eu tomo Zolpidem, eu entro no AliExpress e acabo comprando essas coisas inúteis. Entendeu? Quem nunca fez uma compra depois de tomar alguma coisa? Quem nunca fez? Confessa. Vamos pra nossa leitura? Já tô animado. Deixa eu ver onde é que a gente parou. Você comunica significado com o seu tom de voz. Então hoje nós vamos falar de tom de voz. Hoje é um tema especial. Então eu vou caprichar na minha voz para que ela seja o mais suave e aveludada possível. Abaixar os sones. Cassino. Você sabia que o nome dessa banda é isso, né? Cassino. Pera aí, deixa eu arrumar uma parada aqui. Lembrei da minha adolescência. Vamos lá, my dear, my darling. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. Deixa eu ler como foi a recepção de vocês aqui. Tenho 35, pareço 45. Nó! Aí tá ruim, hein? Fazendo nada mesmo, vou gravar uma live de máscara. Vocês acham bom, né? Bom que já começa o povo tudo rindo. Fazer vocês felizes, né? Vamos lá. Vamos lá. Aqui, eu vou ler para vocês, para quem não sabe. Você tá em que planeta que você não sabe que eu tô lendo esse livro aqui? Como convencer as pessoas a fazer o que você quer? E hoje a gente vai entrar num tópico que tem a ver com a voz, né? A gente veio falando sobre como se parecer com outra pessoa. Nós provamos que as pessoas confiam em quem elas acham parecidos, né? A gente falou sobre aquela questão de os iguais se atraem nas relações interpessoais, não os opostos, como na física. E aí, eu vou ler agora para você um tópico em que a gente fala: você comunica significados com o seu tom de voz. Se alguma vez você já esteve em um país cuja língua não falava e ouviu pessoas conversando, pode ter ficado surpreso ao se ver acompanhando e percebendo o sentido da conversa, mesmo sem entender as palavras. O campo da paralinguística estuda a comunicação vocal que acontece além das palavras que são ditas. Isso é muito louco. Pense nisso por um instante. Você pode dizer: essa nova formação da equipe vai funcionar muito bem, de várias maneiras. Pode ser com entusiasmo, com sarcasmo ou com tédio. A maneira como você usa a frase transmite tanto significado quanto as próprias palavras. Aqui estão algumas ideias sobre as quais refletir. E antes de entrar na sequência do texto, o jeito que eu falo nos vídeos, vocês já viram que os vídeos imobiliários que eu faço, eles são muito espontâneos?
Eu transmito ideia de alegria, eu transmito a ideia de surpresa, eu transmito a ideia de estar apaixonado, né? Às vezes eu quero colocar paixão, eu misturo paixão até, assim, eu já fui aperfeiçoando, né? Eu consigo gerar, assim, alguns sentimentos na pessoa que está assistindo, com a entonação de voz. E muita gente que me pergunta, Ricardo, como é que eu faço meus vídeos para divulgar meu produto e tudo mais? Como é que é o script? Script, ele dificulta você colocar emoção. E a forma que você diz é muito mais importante do que de fato o que você está dizendo. Isso é bizarro. A forma como você diz é mais relevante do que propriamente o que você diz. Porque eu posso chegar aqui e te xingar e você achar bacana, achar legal. Como assim, Ricardo? Você não tem nenhum amigo que chega pra você e fala, ah, seu, sei lá, e já fala rindo assim? Ou eu posso chegar, ô seu filho, né? A mesma frase de formas ditas diferentes. Então eu posso falar de um imóvel, eu posso falar de um produto, de algo, com uma expressão mecânica. Posso falar com expressões de sentimento de cansaço, de tristeza, de... ai, tenho que fazer isso aqui, tenho que cumprir meu trabalho. Ou eu posso falar com empolgação. E muitas vezes eu não estou empolgado para fazer os vídeos. Muitas vezes eu não estou empolgado. Só que quando eu chego lá, eu sei que eu tenho que fazer o papel. Ricardo, mas você faz um papel? Tipo assim, você finge então? Nas redes sociais, Ricardo, você finge às vezes? Meu querido, deixa eu te convidar para um pensamento aqui. A vida, ela é uma encenação. A vida é uma encenação. Você já viu que quando você está apaixonado... Quem está apaixonado aí? Quando você está apaixonado, a pessoa que é o alvo da sua paixão, você fala diferente. Você observa diferente, você tem um carinho na palavra, você tem um doce na voz, você tem uma diferença para falar, você tem uma empolgação, você age diferente. Quando você está com raiva de alguém, você age no mesmo dia. Você está falando com a pessoa que é alvo da sua paixão, você termina a conversa aqui, você vai falar com o cara que está te devendo dinheiro. No mesmo dia, na mesma hora, assim, ó. Você pode terminar de falar um aqui, já pega o telefone para falar com o outro que está cobrando. Você já tá puto. Você vai falar com uma pessoa do seu trabalho, você tem uma forma de se pronunciar. Você vai receber uma pessoa super importante, alguém que é autoridade para você, sei lá, você vai receber o Papa. E aí a sua abordagem com ele vai ser diferente. A sua forma de tratar, as suas expressões vão ser diferentes. Até o seu linguajar muda. Sua voz muda, sua expressão muda. Você fala de um jeito com seu filho, você fala de um jeito com o policial na rua, você fala de um jeito com o seu chefe, você fala de um jeito com o seu funcionário. Você fala de um jeito com a sua paixão, você fala de um jeito com o seu inimigo. E aí isso é falso por causa disso? Não. Isso é o ser humano. Nós somos um emaranhado de um monte de sentimentos. E se você puder entender isso, se você puder entender de forma prática que você muda do jeito que você quiser, você fala e você encena, entre aspas, do jeito que você quiser, em qualquer parte da sua vida, por que não viver uma encenação constante de que você é uma pessoa muito foda em tudo que você faz? Finge. Finge assim, ó. A partir de hoje vou fazer um teste. Durante 30 dias eu vou fingir que eu sou uma pessoa muito foda. Que eu sou uma pessoa simpática, que eu sou uma pessoa persuasiva, que eu sou uma pessoa que consegue ganhar o coração das pessoas com muita facilidade. Você vai encenar. Isso não é ser falso. Esse camaleão que nós somos, isso é do ser humano. A gente é assim de forma empírica e de forma natural, mas se você puder pegar esse agir natural e pegar as rédeas dele, trazer ele para junto de você e você conduzir essa parada a partir de agora, pensa no potencial disso. Se você puder agir como a sua melhor versão,
de forma intencional. Imagina o tamanho do impacto disso na sua vida. Dei um cavalo de pau na conversa aqui, peraí, deixa eu voltar. Mas é porque eu achei que era importante falar isso com vocês. Varie o tom e o volume da sua voz de acordo com o significado que estiver dizendo. Se você falar sempre no mesmo volume e no tom, soará tedioso e denotará falta de emoção e paixão pelo assunto. Você já viu uma palestra de alguém que tem muito conteúdo? A pessoa é autoridade máxima no que ela fala. Ela é muito boa no que ela ensina, tem doutorado, tem pós, tem isso, tem aquilo, foi em Harvard, fez não sei o quê, é o melhor especialista. E aí na hora da palestra, na hora da comunicação, a pessoa fala em um único tom. Quando alguém fala em um único tom, o que que é? Monótono. É monótono. Você já assistiu uma palestra de alguém que é muito foda em alguma coisa, só que a palestra é ruim? O conteúdo tem valor, só que o que ele está comunicando, o jeito que ele comunica é ruim. Monótono. Por isso que você vai ver eu falando assim, eu vou puxar você. Quando eu quero te chamar a atenção para algo, se eu quiser buscar a sua atenção em uma palestra ou aqui em uma live, é só eu falar mais baixo. Se eu falo mais baixo, parece que eu vou te contar um segredo. E eu chamo sua atenção. E aí eu quero demonstrar empolgação, eu quero demonstrar autoridade, eu mudo o tom da minha voz. Eu falo com mais seriedade, eu olho no seu olho, eu coloco até a forma da minha mão, tá? Eu coloco a mão mais para baixo. O meu olhar muda. Só que se eu quiser transmitir leveza, eu também coloco um sorriso, eu solto a expressão. O franzido da minha testa melhora, minha voz fica mais leve. Então eu consigo conduzir você para o sentimento que eu quero passar. Por isso que durante uma live, durante uma palestra, eu vou oscilando de tons. Eu vou mudando. Se eu quero envolver seu coração, eu vou falar de um jeito diferente. Eu vou falar de um jeito para te conquistar. E isso tudo, gente, é treino. Tudo é treino. A maior parte de nós, você faz isso de forma automática, tá? Isso aqui que eu tô ensinando, grande parte disso aqui, você faz sem saber. Quando você tá nervoso, você fala gritando. Quando você tá apaixonado, você fala molinho. Quando você tá com preguiça, você fala de um jeito. Quando você tá desmotivado, você fala de um jeito. Você acaba fazendo isso de forma natural. O lance aqui tá em pegar isso que você faz de forma empírica e natural e que você é escravo dessa parada e conduzir isso para ser uma ferramenta. Então, a partir de hoje, você pode fazer disso uma ferramenta. A sua ferramenta de comunicação. E a vida é comunicação, my dear. Combine a paralinguística com a mensagem. Se for entusiasmado ou apaixonado por uma ideia, transmita essa paixão falando um pouco mais alto, mais rápido e com mais variedade de tons. Fale alto o suficiente para que a sua plateia o ouça. Falar muito baixo transmite timidez e nervosismo. Pronuncie todas as palavras, preste especial atenção aos finais das palavras e das frases. As pessoas tendem a cortar essas partes. Uma boa articulação denota confiança e autoridade. E aqui vai mais uma dica para vocês. O pessoal me pergunta, Ricardo, você tem uma oratória muito boa, você fala muito bem. Como é que você construiu isso? Isso é desde sempre? É algo que você nasceu? É um dom? O dom é aqui, ó. Você tá doido? Dom nada. Isso aqui foi muita prática, muito treinamento, muito estudo. E uma dica que eu posso te dar, é uma ferramenta muito boa, é isso aqui que eu tô fazendo com você. Isso aqui que eu tô fazendo com você, eu tô lendo para você em voz alta. A leitura com os olhos, ela é mais rápida. A leitura com os olhos, ela é mais dinâmica. Eu consigo ler mais em menos tempo. Só que quando eu falo, quando eu pronuncio a palavra, eu tenho a possibilidade de treinar a dicção.
Então, assim, conselho para você: leia em voz alta para outras pessoas. Leia em voz alta para outras pessoas ou para você mesmo. Se você puder ler para outros é melhor, porque você vai ter uma conversa, você vai poder falar algo. Eu leio para meus filhos, por exemplo. Tô lendo para vocês, que são meus filhos, né? Tem 200 e tantos filhos aqui nessa live assistindo. Então eu tô lendo para vocês. Então quando eu leio em voz alta, mesmo que seja mais lento, melhora a minha dicção. Então eu tenho essa fala boa, eu tenho a pronúncia correta das palavras. Eu falo português goiano quando eu quero. Quando eu quero. Porta, portão, Porsche. Eu falo desse português comendo as palavras e às vezes sem concordância numérica e tudo mais, de forma intencional, é quando eu quero. Quando eu quero falar corretamente, eu falo perfeitamente. Tá? Por quê? Lendo em voz alta. Pronuncie todas as palavras que eu já falei. Pense em usar pausas. Se você ficar nervoso, tenderá a falar cada vez mais depressa e com menos pausas. Faça uma pausa antes e outra depois de uma afirmativa ou de uma pergunta. Seu silêncio pode ser tão importante quanto as suas palavras. Seu silêncio pode ser tão importante quanto as suas palavras. Você sabe quem que usava muito isso? Barack Obama. Extremamente hábil comunicador. Barack Obama sempre falou, ele falava, né, as frases, não sei o que, tal. Parava, inclinava a cabeça. Esse pausar o diálogo, pausar a fala, ele é muito bom para chamar a atenção. Só que o silêncio, às vezes, ele incomoda. Você que tá falando. Então você fica meio perdido. Aí por isso você fala. Mas essas pausas são boas. Estratégia 19. Para estimular alguém a fazer algo, comunique-se com energia e entusiasmo. O hábito faz o monge. Você provavelmente já ouviu as expressões "a roupa faz o homem" ou "vestida para o sucesso". As pesquisas têm confirmado a veracidade desses dois ditos populares. Monroe Lewandowski, sei lá como se pronuncia isso aqui, Robert Blake e Jenny Moulton fizeram um experimento no qual um homem atravessava a rua no sinal vermelho. Quando ele estava usando um terno, o número de pedestres que o seguiam era 3,5 vezes maior do que quando ele usava calça e camiseta. Ternos transmitem autoridade. Em um estudo de Leonard Bickman, um voluntário parava uma pessoa na rua, apontava para um parceiro a 15 metros dali e dizia a ela: "Tá vendo aquele cara ali? Perto do parquímetro, ele precisa colocar mais uma moeda. E não tem uma moeda de 10 centavos. Dê a moeda a ele. Em seguida, ir embora." O cara ali era parte do experimento. Quando o voluntário que dava a ordem estava de uniforme, por exemplo, um uniforme de guarda, a maioria o atendia e entregava dinheiro para pôr no parquímetro. Quando ele usava roupas comuns, a ajuda caía para menos da metade. Olha só. Caberá a você decidir se deve se vestir para denotar autoridade ou semelhança. Aqui, ó. Caberá a você decidir se deve se vestir para denotar autoridade ou semelhança. Porque eu sei que você já estava pensando aí, Ricardo, mas nem sempre você se veste assim, né? Como que você quer fazer as paradas? Agora você vai entender, né? A regra de como se vestir em posição de autoridade é estar pelo menos 1 grau acima das pessoas com quem estiver conversando. Se for mais importante ser visto como um membro do grupo, vista-se de maneira a ser semelhante aos outros.
Para convencer alguém a fazer algo, você precisa vestir-se como essa pessoa, para fazer uso de semelhança, ou um grau acima dela, para fazer uso de autoridade. Eu já usei muito as vestimentas para criar autoridade. Durante muito tempo, quando eu ainda não tinha toda a exposição que eu tenho, quando eu não tinha todo o know-how que eu tenho, quando eu não tinha o nome que eu tenho, o nome Ricardo Martins, grande bosta, né? Quando eu não tinha isso, eu tinha que usar uma roupa mais formal e uma roupa que transmitisse mais poder e posição. Eu ia diante de um palco e eu tinha que estar muito bem trajado e eu tinha que estar com, assim, um alto nível de vestimentas. Por quê? Porque eu ainda não tinha construído toda a autoridade que eu tenho hoje. Hoje eu posso me dar ao luxo de estar mais relax, mais despojado, mais tranquilo na forma que eu me visto, porque eu construí já uma autoridade. A minha autoridade, o meu nome, ele precede a minha fala. Mas sempre que eu vou falar para um público novo, um público que não me conhece, eu procuro me vestir em uma forma de autoridade. Uma forma que transmita e que facilite meu acesso ao coração dessas pessoas. Porque essa roupa de autoridade, essa aparência de autoridade, tem um detalhe. Ela só tem eficácia nos primeiros segundos. Porque nos primeiros segundos, depois que eu abro a boca e eu mostro o meu conteúdo, vai acontecer duas coisas. Ou a pessoa vai confirmar que de fato eu sou uma autoridade, ou ele vai constatar que eu sou um merda. Mesmo que eu esteja extremamente bem vestido. Você já foi atendido por alguém que é muito bem trajado, alinhado, mas tem um serviço de porcaria, não vale nada? Então, essa vestimenta, esse exterior, ele serve para causar uma primeira impressão. Pode ser que essa primeira impressão, ela facilite muito o processo para mim. Ela faça a pessoa se desarmar e me ouvir. Mas o que vai de fato determinar se eu vou manter a atenção dessas pessoas e vou garantir o reconhecimento delas é se eu continuo falando algo que realmente presta. Porque o marketing por si só, ele não vale nada se não tiver um conteúdo de fato condizente. Não é, Lívia? Olha lá. Como se tornar um líder em poucos segundos. Ó, isso aqui é bom, hein? Eu quero. Porque eu gastei 12 anos. Em poucos segundos é bom, hein? Vamos aprender isso aqui. De repente eu me torno líder em outra área. Cameron Anderson e Gavin, sei lá o que aqui, pesquisaram as decisões em grupo. Eles formaram grupos de 4 alunos cada e pediram que resolvessem problemas matemáticos do GMAT, um teste padronizado para admissão em cursos de MBA nos Estados Unidos. O uso de problemas padronizados de matemática permitiu que os pesquisadores avaliassem como os grupos chegavam a uma resolução. Além disso, eles puderam comparar a competência de cada membro de acordo com a sua pontuação em matemática nos exames de admissão para a faculdade. Os pesquisadores filmaram as conversas dos grupos durante a resolução dos problemas para revê-las mais tarde e decidir quem havia atuado como líder de cada grupo. Eles pediram a vários observadores que assistissem os vídeos para verificar se havia um consenso sobre quem atuara como líder. Também pediram aos grupos que identificassem quem havia sido o seu líder. Todos concordaram em relação ao líder de cada grupo. Anderson e Kilduff estavam interessados em determinar por que os líderes se tornaram líderes. Antes de os grupos serem formados, todos preencheram um questionário para medir o nível de domínio de cada um. Como você já deve imaginar, todos os líderes tiveram notas altas nesse quesito.
Mas isso ainda não explicava como eles se tornaram líderes. Eles haviam tirado as melhores notas no exame de admissão para a faculdade? Não. Eles ameaçaram os outros membros para que deixassem ser líderes? Não. A resposta surpreendeu os pesquisadores. Os líderes falaram primeiro. Caralho, isso me fez... Passou um filme na minha cabeça agora. Os líderes falaram primeiro. Para 94% dos problemas, a resposta final do grupo foi a primeira resposta a ser sugerida, e as pessoas com personalidade dominante foram sempre as primeiras a falar. As pessoas ouvirão o líder e se mostrarão mais dispostas a fazer o que ele propuser. Se você quiser ser líder, se quiser que as pessoas façam algo, assegure-se de ser o primeiro a falar. Estratégia 21. Fale primeiro e você será visto como líder. Quando você for o líder, terá mais possibilidade de convencer alguém a fazer o que você quer. Eu lembrei, tava falando aqui com vocês que eu lembrei de quando eu comecei a fazer o que eu faço. Eu sempre gostei de fazer algo diferente. Eu sempre gostei de fazer o diferente. Quando a gente começou a MindBroker, há 12 anos que eu era estagiário, eu estava startando a minha carreira, o Ronaldo não tinha recursos, na época quem era o nosso sócio era o Bruno Baiocchi, né? Era o sócio do Ronaldo, não era meu sócio ainda, eu era estagiário. E aí... a gente tinha que concorrer com imobiliárias grandes. Tipo, Adão, que é uma imobiliária gigantesca, os caras são muito fodas. E além de ser foda, eles têm dinheiro. Eles tinham tempo de experiência, 40 anos de mercado e muita grana, muito recurso, capital, incorporadora, já tinha muita coisa. Você tinha a Urbs, muito forte, dominava o aluguel, ainda domina até hoje. Os caras com muita grana também, com muitos anos de experiência, mais de 30 anos. E tinha a MindBroker. Um bando de maluco, começando do nada, sem ter dinheiro, sem ter capital, sem ter recurso, só muita vontade. E aí, teve um determinado momento, eu não lembro exatamente onde eu aprendi isso, se foi Deus que me falou, se foi em algum livro que eu li, eu pensei no seguinte: hoje eu propago isso como se fosse algo meu. É muito difícil ser o melhor. Mas ser o diferente me faz chegar mais rápido. Eu corto caminho. Enquanto tem duas pessoas tentando brigar aqui para ver quem é melhor, eu não tô tentando brigar com elas para ver quem é melhor. Eu sou o diferente, então eu corro por fora. O fato de querer ser o diferente me fez começar muita coisa. Então, analisando dessa ótica do livro, eu fui o primeiro a falar muita coisa. Eu fui o primeiro a me comunicar dessa forma no meu mercado. Eu fui o primeiro a ensinar dessa forma. Em algumas redes sociais, eu fui o primeiro a fazer. Você tá entendendo? E aí, agora isso faz muito sentido. Acabei puxando para minha liderança. Esse livro é muito bom. Esse livro é muito bom. Esse livro é muito bom. A gente matou um capítulo. Eu vou partir pro próximo. O próximo capítulo se chama Hábitos. Nós vamos falar sobre hábitos. Inclusive tem um livro que eu aconselho que você leia que se chama O Poder do Hábito. Eu li esse livro deve ter uns 7 anos. Ele foi muito importante para mim. Porque a gente é escravo de hábitos, né? Você sabe disso. Só que você pode... Isso é fato. Só que você é escravo de... Você pode ser escravo de bons hábitos ou você pode ser escravo de maus hábitos.
É você que vai escolher. Então escolha com muita sabedoria os seus senhores. Eu tenho essa frase que eu uso ela também. Poder do Hábito, muito bom. Esse livro, como vocês sabem, eu já falei muitas vezes disso. Esse livro você não acha ele para comprar. Mas você vai achar ele em PDF, se você procurar um pouquinho, tá? Chama Como Convencer as Pessoas a Fazer o que Você Quer. Tá bom? É um livro sobre persuasão. Vai falar muito sobre gatilhos mentais. E eu estou elaborando um treinamento em cima desse livro. Agora eu quero ler um pouquinho do que vocês falaram. Deixa eu ver, porque vocês vão conversando comigo e eu não leio. Que gracinha, o tanto de conversa. Tem hora que eu vou vendo as risadas aqui, provavelmente em algum momento que eu falei alguma besteira, né? Bom, quando eu salvo a live, sabe o que podia rolar? A live podia ficar tipo com os comentários de vocês. Bacana. Gente, na Amazon também não tem, tá? Não adianta. Como convencer as pessoas a fazer o que você quer? Da Susan M. Weincheck. Gente, eu vou deixar salva essa live. Paulo, mais negócios? Tamo junto, meu irmão. Foi uma honra fazer negócio contigo, mano. E poder ter ido aí compartilhar um pouco de conhecimento com você. Paula de Campinas, pra quem não conhece. Eu fiz até hoje de ir pra imobiliária de alguém, pra ir pra uma cidade diferente, eu já fiz 2 vezes. Com o Lar na Serra, com a Cris, lá em Gramado e com o Paulo. Foram as 2 únicas pessoas que eu mentorei até hoje. Você sabia disso, Paulo? Eu treino muitos corretores, né? Eu tenho mais de 8.000 alunos. Mas mentorar, de ir até a cidade, de ir até a praça da pessoa, foi você e a Cris de Gramado. Sou muito grato pela sua vida, mano. Tamo junto, gente. Boa noite. Bom domingo aí, restinho de domingo pra vocês. Amanhã é segunda. Que você já tenha planejado aí o que você vai fazer amanhã. Já coloca aí na agendinha. Seja escravo de hábitos. De bons hábitos. Porque de maus hábitos você já é. Então seja escravo de bons hábitos. Tá bom? Tamo junto. Boa noite. É nóis.